Estamos hoje no nosso 15º vídeo, onde hoje estaremos tratando, estudando, aprendendo sobre os 7 selos. Aqui, capítulo 6 de Apocalipse começa a história dos juízos de Deus sobre a humanidade, que está muito perto, muito próximo. Então nós vemos, a partir do capítulo 6, começa o derramar. Nós já vimos, já apresentamos os tronos, Deus. Chegou a Jesus, foram perguntar para Jesus, Senhor, quanto é que o Senhor vai voltar e colocar ordem em todas as coisas, ou seja, no cosmos? Jesus disse, olha, não compete nem a vocês, nem a mim, mas somente o Pai. Depois, então, chegou o momento. Você viu que o Pai entregou um livro e houve um desespero nos céus. Quem seria digno de abrir aquele livro? Ninguém apareceu, não teve como, nem nos céus, nem na terra, nem em lugar nenhum, nem no inferno, nem em lugar nenhum. Mas apareceu aquele que comprou, que resgatou os homens sobre a face da terra, que é Cristo Jesus. Então ele foi achado digno. Foi achado digno. Depois agora começou. E Deus entregou, no momento que Deus entregou o livro para ele, pronto, agora é contigo, meu filho. Então começou agora o final da história. Então os selos apresentam ou incorporam em si mesmo, todo, podemos dizer, o Apocalipse, pelo menos até o capítulo 19, quando o Cristo vem. 19, versículo 11. Então veja bem. E porque, veja bem, praticamente todo o livro de Apocalipse, porque depois ele é derrotado, entra-se o milênio, e depois do milênio restauram-se todas as coisas. Então praticamente todo o Apocalipse. Então uma extensão. Agora dentro dessa extensão, por exemplo, os selos. No 7º selo, incorpora-se as trombetas. Na 7ª trombeta, incorpora-se as taças. Quer dizer, então está tudo dentro dos selos. Então os selos, esse espaço de tempo que, como nós já dissemos, devido às alianças, a semana está na semana de Daniel, a 70ª semana, que está em aberto, como nós já explicamos anteriormente. Então esses eventos, todos eles ocorrerão ali naquele período de 7 anos, logo após o início do arrebatamento da igreja. Uns falam em 40 anos, porque não, nada a ver. Nós estamos, tudo isso aqui volta para Israel. Tanto é que todas as profecias, recorrem o quê? A Israel, o Antigo Testamento. Porque a igreja, que é a presente era, ela foi arrebatada. Ela foi justificada pelo sangue de Cristo Jesus. Mas ficarão alguns pseudos evangélicos, ficarão aqueles que não eram convertidos de novo, como nós já explicamos, e juntamente com os judeus também, e juntamente com a humanidade, ela estará praticamente toda a humanidade ali. Pois muito bem. Então nós temos que na prática, termina a descrição dos juízos de Deus, que precederão a vinda ou a segunda vinda de Cristo, conforme o capítulo 19, a partir do versículo 11, onde há a derrota dos exércitos e dando-se início o milênio, onde ele reinará. Muito bem, lá vamos explicar quem estará reinando, é Cristo e mais quem, ou seja, só Cristo, vai deixar lá para quando chegar no milênio. E as promessas de Israel se cumprindo ali. Muito bem. Então, os selos apresentam o início do desdobramento do plano de juízo de Deus sobre a humanidade, sobre o final. Então nós vamos ver Apocalipse, capítulo 6 ao 19, que temos os paralelos dos evangelhos, capítulo 24 de Mateus, juntamente com os paralelos Marcos 13 e Lucas 21. Então está aí agora aquelas predições, aquelas coisas catastróficas que Jesus falou ali, vai acontecer agora, começar a acontecer. Pois muito bem, você que está com a sua Bíblia, começa a ler o capítulo 6 e vamos agora à Bíblia. Como já afirmamos, o período tribulacional se caracteriza pelos juízos impostos pelo Senhor, ou seja, Cristo e Deus. Então são 3 séries de 7 pragas, ou de juízos, que são os selos, trombetas e taças, como já acabamos de explicar. Os selos, que é a primeira fase, é a apresentação do que vai acontecer. É a primeira parte da tribulação, e continua por todo o período, até a volta de Cristo. Deus está lidando em ira. Em ira. Ira porque chegou a hora do povo receber a recompensa da sua loucura, da sua
né, do seu afastamento de Deus, de não querer saber de Deus, né? Por meio de agentes humanos para derramar juízo sobre a terra. Os selos, exatamente, nós vamos ver agora, principalmente os 4 primeiros, os famosos chamados de cavaleiros do Apocalipse. Então nós vamos ver a simbologia, porque diz, capítulo 6, versículo 1, vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, que é em Cristo Jesus, então agora é com ele. João não viu Deus aqui, Deus entregou. O Jesus pegou o livro e agora é comigo, né? E eu vi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Há muita especulação, olha, isso aqui é muita especulação, tá entendendo? Mas nós estamos aqui o mais próximo, como já dizemos, nós estamos na concepção pré-milenista, pré-tribulacionista, porque entendemos que é mais coerente com aquilo que o João estava escrevendo. Porque o João escreveu, primeiramente, a respeito da igreja que estava sendo perseguida cruelmente por Domiciano, né? E em segundo plano, o projeto de Deus revelando as últimas coisas, né? Para não só o povo judeu, mas para a humanidade também. Então, vamos lá. Então, esse primeiro personagem, cavalo branco. Vamos ver o que está escrito a respeito dele. Vi, então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Uma alusão a Zacarias, capítulo 1, versículo 8, e o 6, versículo 3. Pois muito bem, essa criatura, voz do primeiro ser vivente, leão. Quem seria esse personagem? Um disse que era Cristo, outro disse que era um anjo, outro disse que era... Mas provável, porque isso aqui é o seguinte, lembre-se que todo o Apocalipse está assim em visões, assim, em flashes, né? Apesar de João estar em espírito lá. Então, nós entendemos que toda a tragédia sobre a face da terra acontecerá a partir do anticristo, né? Desse ditador universal. Nós vamos ver quando ele aparecer, como vão colocá-lo lá. Imagine vocês que se fosse hoje uma superpotência querendo se levantar. Quem é hoje a nação que tem um exército aí estrondoso em relação às demais nações? Todo mundo sabe que é um país lá da Ásia, né? Chamado China. Só que a China não tem os armamentos, mas ela tem o exército. No dia que ela tiver os armamentos, não quer dizer que seja a China, porque não será um país, será uma pessoa. Então essa pessoa, esse ditador universal, como nós vamos ver no capítulo 13, as nações se reunirão e lhe darão essa autoridade. Por quê? Porque o mundo estará um caos, né? Muito bem. E essa pessoa vai, como assim, um falso Cristo, trazer, em primeiro momento, essa paz sobre a terra. Mas, nesse momento, quando o anticristo for desmascarado tudo mais, haverá tragédia, né? A tragédia. Então, vamos às tragédias. Quem poderia estar sobre esse cavalo branco? Cristo não era. Porque Cristo vem lá no capítulo 19. Porque aqui diz, vamos lá, aos fatos. Um cavalo branco, e eu como já li aqui, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Primeiro, Cristo não se deu coroa, porque já veio com a coroa, cheia de diademas. Olha, cheia de pedras preciosas, né? Aqui foi dado. Quer dizer, essa pessoa, de um determinado momento, passou, e aqui na terra, que são usados seres humanos para trazer tragédia sobre a terra. Muito bem. Então, segundo os mais sérios estudiosos, é o anticristo, a besta. Apocalipse 13, versículo 1, onde ele aparece. Certo? Porque, mas lá na frente, sim, porque eu já disse que o Apocalipse não segue assim um dia após o outro. São flashes, né? Que Deus foi revelando a João. Primeiramente com o propósito da igreja do primeiro século, que estava sofrendo demais, né, sobre o ímpio e o idólatra, e seja o que se dê, outro nome que se dê, representando o próprio Satanás, o Domiciano, né, o anticristo. Né? Se é é o cara que quer fazer, imitar, né? Só que não dá. Então, o anticristo. A tentativa dos homens de estabelecer a paz sobre a terra, o cavalo branco, né? Ou seja, um militarismo por parte do simulador. Ele vem trazendo paz. Agora com isso vai matar gente demais para trazer essa paz. E através do quê? Da arma, do poder militar. Por isso que eu fiz menção, mas não quer dizer que seja, está entendendo? Essa pessoa, então ele vai, digamos assim, já que foi lhe dada a autoridade, vai deixar chegar lá para esmiuçar melhor, todas as nações cederão, inclusive o Brasil vai mandar os seus exércitos também, né? Para estar à sua disposição. Ah, não é o ditador mundial? Então pronto, todos ficam sob sua autoridade. Então não tem conversa. O segundo cavalo, então começou a guerra. Então será o quê? O poder será tomado pelo poder, pela força, pela guerra, que é uma coisa da natureza do homem, né? A matança, né? Então vamos lá. E Deus vai, né, deixar o homem, não é isso que o homem quer, depois vai chegar. Né?
devaneio, né? A degeneração da natureza humana. Vamos chegar no ápice ali. Olha, vamos chegar no ápice no final do capítulo 20 de Apocalipse. No final, né? Quando o inimigo se levanta de novo. Mas vamos deixar para lá. Lá quando chegar o momento. O segundo cavalo, o segundo selo, podemos dizer, quando abriu o segundo selo, eu ouvi o segundo ser vivente dizendo, o novilho, e saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros, e também lhe foi dado uma grande espada. Né? Cavalo vermelho, voz do segundo ser vivente, o novilho. Né? Guerras. A eliminação da paz. Porque aqueles que foram, né, subjugados entenderam que haviam cometido um grave erro, mas tarde demais. Matança cruel. Claro, o cara está mandando, ele vai matando os opositores. Não vai assim, ter sido assim, nas histórias das guerras, das nações, uma sobrepujando a outra, e um massacre grandioso. O próprio Israel sofreu um massacre cruel quando Nabucodonosor invadiu o reino. Né? Quantos milhões de pessoas não morreram na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial? Não é assim? Sempre foi assim. Então, essa loucura do homem, né? Essa matança cruel, resultante do militarismo, os homens foram levados a se matarem mutuamente, nação contra nação, porque a imposição. Né? Então você imagina que, agora o terceiro cavalo vai representar o quê agora o terceiro cavalo? O cavalo preto. Cavalo preto, vamos ver. Quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma voz como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Aqui requer uma observação aqui. Esse terceiro cavaleiro preto, né, que aí é o homem, o Selá, olha, vem. Olha que mais interessante. Vai resultar uma fome cruel, motivado pelas guerras e devastações. Você já viu como é que são os armamentos hoje de guerra? Coisa de louco. Antigamente se matava pela espada, com a faca, pelo gogó, jogando assim uma flecha, né? Jogando assim uma lança, uma pedra de funda. Mas agora, com essas armas de matar terrível, né? Esses canhões e até bombas atômicas de nêutrons, seja lá mais o que for, guerras bacteriológicas e tudo mais. Você já imaginou como ficará a tragédia, né? Como ficará as guerras se digladiando, ou seja, as nações se digladiando, né, pela sobrevivência. Então haverá uma mortandade sem fim e consequentemente uma fome cruel, né? Cruel. Essa fome resultante de quê? Não é porque faltasse chuva ou não, senhor, é a guerra devastando, entendeu? O ódio do homem gerando aquelas, rapaz, isso era uma coisa terrível. Não há quem. O cara é o ditador universal, quem vai se resistir a ele? Né? E a ilha dele está sobre Israel, principalmente. Então o resultado dessa matança é uma fome cruel. Dizem que, não, vai dizer aqui no outro selo, né, o resultado disso aí, mas eu quero dizer a questão da fome. Aqui faz menção aqui, né, e foi lhe dado, cadê o quarto selo? E olhei um cavalo amarelo e o seu cavaleiro sendo chamado... Não, terceiro selo, perdão. E ouvi uma voz como voz do meio dos 4 selos dizendo, uma medida de trigo por 1 denário. Uma medida de trigo, olha, o povo antigo, o alimento básico do povo era o quê? Trigo, cevada. Aqueles que tinham uma condição melhor comiam trigo. A classe pobre, humilde, era cevada. Um produto de segunda categoria. Né? O que é que se faz hoje? O trigo você conhece. Né? Os alimentos derivados do trigo, da cevada, praticamente não tem. Então, quando se fala uma medida de trigo por 1 denário é o valor de um trabalhador braçal por dia, né? O seu salário, mais ou menos aí, eu estou falando, não chega a R$35 se for comparar isso aqui no Brasil a um salário de R$1.045, né? Que é um referencial, R$1.045. Então, R$35. Então, o que eles dizem é que mesmo uma porção, segundo o pessoal antigo, ainda não era suficiente para alimentar uma pessoa. Imagine uma família. E olha o preço. E além do mais, ainda não tinha para comprar. A escassez muito grande. Como é que ficava? Agora vamos para a classe pobre. Se 3 medidas de cevada eram
para você só sobreviver, não morrer de fome, para uma pessoa, imagine a família. E as famílias naquela época eram só famílias grandes. Imagine a fome, mesmo de gente morrendo de fome, na miséria sobre a face da terra. Aí vai dizer mais um pouquinho também, que requer uma observaçãozinha, né? Não, né? Não danifiques o azeite e o vinho. Uns entendem que azeite e vinho eram produtos de luxo. O pobre cidadão comum não tinha como misturar na sua comida o azeite, e muito menos tomar um cálice de vinho, porque não tinha dinheiro suficiente para isso. Imagina um momento daquele ali de extrema pobreza sobre a face da terra. Hoje nós estamos passando esse problema aí da pandemia, eu só soube falar nas catástrofes financeiras, né? Mas nem se comparará com isso aqui. Nem se comparará. No final dessa pandemia aí, quando fizeram as contas, né, do problema que teve financeiro envolvendo as nações, nem chegará a metade disso aqui, porque alimento tem demais aqui sobre a face da terra. Sobre aqui no Brasil, né? Tem demais. Não está acontecendo nada que venha possibilitar deixarmos de termos alimento à nossa disposição. Você sabe disso. Pois muito bem. Então esse terceiro selo vai diagnosticar exatamente isso. Só que tem um detalhe, não danifique o azeite e o vinho, quer dizer, isso são produtos de luxo, né? De segunda necessidade. Então dá-se para perceber também que será uma fome extremosa, mas também não será, a terra não vai ser dizimada por causa dessa fome, em consequência dessas guerras, não porque Deus não mande a chuva, né? Quer dizer que ainda haverá alguma coisa, né, para que o povo, né, sobreviva. Mas serão tempos angustiosos, né? Angustiosos. Vamos para perceber, agora tudo isso é consequência das guerras, não porque Deus não esteja mandando a chuva, né? De maneira nenhuma. Você vê a natureza humana como é cruel. O quarto selo. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, a águia, e olhei e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome e com a mortandade e por meio das feras da terra. Olha só. Além da fome, consequência de não ter alimento por causa das guerras, né? As cidades devastadas, as plantações devastadas, porque quando o inimigo chega, a primeira coisa que ele corta logo é a água. Você morrer de fome. E a produção de alimentos, você vai morrer de fome também. Então você fica nas mãos daquela criatura, né? Pois muito bem. Então aqui é uma citação aqui, né, de Ezequiel, capítulo 14, versículo 21, né, que fala exatamente também sobre o povo de Jerusalém, o que eles iriam passar por causa da desobediência a Jeová, né? Exatamente cita essas mesmas dificuldades que eles iriam passar. Então esse quarto selo, o cavalo amarelo, voz do quarto ser vivente, a águia, né, na verdade é um verde e amarelo, né? O amarelo esverdeado. Por quê? O pálido é a cor da morte, né? É a cor da morte. Morte e inferno, resultante da fome e de outras devastações, né? Da guerra. Podemos perfeitamente afirmar que são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Observa-se que os 4 seres viventes, cada um deles precede os selos anteriores dizendo, vem. Então, tá aí a quantidade de pessoas que morreram, né, em consequência dessa guerra. E o texto aqui, muito claro, nos diz que 1/4 parte dos homens pereceram. Se nós hoje temos 7 bilhões de pessoas sobre a face da Terra, já é mais um pouco, né? 1/4 parte disso aí, né? A metade, vocês seriam 3 bilhões e meio. Né? A metade de 3 bilhões e meio dá 1 bilhão 750 milhões de pessoas, né? Vamos colocar logo 2 bilhões de pessoas aí que perecerão nesse primeiro momento em consequência dessa tragédia gerada pelo próprio homem, né? Deus permitido ali a loucura do homem. Já pensou? Se nós no Brasil somos 200 milhões de habitantes, mais um pouquinho, mas vamos falar só dizer para ficar fácil a conta, imagina a metade dá 100 milhões, 1/4 dá o quê? 50 milhões de pessoas que pereceriam por causa dessa loucura. Muito bem. Não se assuste não, coisas piores vêm pela frente. O 5º selo. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam.
Clamaram em voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, quanto santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhe disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, os seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Nós temos aqui a única oração de súplica no livro de Apocalipse. Esse quinto selo, né, que é uma perseguição e morte dos santos de Deus, aqui não diz que é da igreja, não, dos santos de Deus. Né? Por causa de sua fé, como seu apelo pela vingança, né? Os que defendem o arrebatamento após a tribulação dizem que é a igreja, mas nós, os pré-tribulacionistas, né, que não se refere à igreja, mas a outros grupos que se voltaram para Deus, ou seja, os mártires da grande tribulação. Como eu já disse, isso aqui é a imagem. Muito bem. Quem seriam essas pessoas? Devemos entender que com o arrebatamento da igreja serão, primeiro, ressuscitados os que viveram a vida, né, que transformaram suas vidas e entregaram para Cristo Jesus. Aqueles do momento que estarão vivos serão arrebatados para o céu, transformados, glorificados, né? Mas ficarão, imagina uma igreja que tenha 1000 membros, né? Vamos supor 1000 membros vivos, não vou falar dos já mortos, que eles ressuscitarão, né? Os que realmente estavam em plena comunhão com Cristo quando morreram. 1000 membros, desses 1000 membros, 200 pessoas realmente eram nascidos de novo dentro daquela igreja. Mas pastor, o senhor está ficando doido? Doido? Observa como vivem muitos que se dizem aí cristãos aí, evangélicos. Como é que eles vivem? Não faz a menor diferença em relação aos demais, elas já até pior. Mas estão lá dentro da igreja. Então, desses 1000, 200 foram arrebatados. Ficaram quanto? 800. Esses 800 conhecem a palavra de Deus. Conhecem a palavra de Deus, sabia disso? Mas os judeus que conhecem a palavra de Deus também. Só não aceitam o Messias. Mas aí, o que é que vai acontecer lá com o anticristo? Quando eles romperem a aliança com Israel. A perseguição. Através do falso profeta, o líder religioso. Todos teriam que se declarar seguidor a ele. E aí, esses 800 que ficaram, né, crentes professantes, não são praticantes, professantes. Desses 800, muitos aqui, apesar que muitos não vão estar nem aí, porque já estão materializados mesmo, a mente, né, já voltada para o mundanismo, mas desses 800, imaginemos aqui que uns 600 ou 500, nossa, é isso que está acontecendo, que o pastor me disse lá atrás. Só que o pastor foi arrebatado também. Imagina, penso eu, né, que ele seja digno para isso. Não tem, aí ele vai para a Bíblia, a turma se reúne e diz: olha, gente, é isso mesmo que está se cumprindo. Mas muita gente diz: nada, isso é conversa, esse negocinho aí de fome, essas coisas, isso aí é coisa que já acontece desde que o homem sobre a face da terra. Está nem aí, né? Mas esses 500 aqui, juntamente com os judeus, que entenderam que aquele cara ali não era o Messias, mas era um impostor, certo? Não aceitaram as ordens deles. E outras pessoas que ouviram: a igreja foi arrebatada, como foi arrebatada? Aquele, o marido da irmã que foi arrebatado, ele ficou, né? O filho do casal que foi arrebatado, eles ficaram, né? Não tem resposta. Eles: meu Deus, é isso mesmo que meu filho dizia. Eu não posso entrar nessa, que eu não quero ir para o inferno. Entendeu? É uma linguagem bem simples para você compreender. Então esses aqui não se converteram, mas não tipo nós hoje. Você está na graça. Olha, eu me converti, estou na graça. Só aguardando a vida de Jesus. Continuo aqui, caminhando, vivendo a minha vida aqui na terra. Só que lá só vai ter uma alternativa: a morte. A morte, porque vai ser perseguido pelo anticristo. A morte. A única possibilidade deles se redimirem. E aí vão ser mortos. É o que nós vamos ter aqui no capítulo 5. Né? A morte dos fiéis. Não da igreja, porque a igreja não vai estar lá, mas daqueles, né, pseudo-crentes cristãos que ficaram achando que isso tudo é balela, isso não ia acontecer. Né? Então depois a ficha caiu, como dizemos no linguajar moderno. Aí eles entenderam e disseram: rapaz, eu não tenho outra alternativa, eu não quero passar minha vida no inferno, porque chegou agora o momento do meu julgamento. Antecipado, será que eu posso dizer assim? Pronto, e esses aqui não aceitaram. Né?
Então nós vamos ver o quinto selo exatamente isso, né? E aí, claro, a simbologia de estar, que é até uma tradução judaica, que a alma de Moisés está debaixo do trono de Deus, do trono da glória. Quem está ali já está numa boa. E assim todos aqueles que morreram sendo fiéis à lei, à Tanakh, à Torá, estão debaixo do trono da glória. Então aqui nós temos lá o altar. O altar de Deus, onde estão essas almas. Só que eles lá suplicam. Só que aqui não é uma súplica dizendo a Deus de vingança, não, porque aquele que é transformado, aquele que crê no Evangelho, ele não deseja o mal para ninguém. O que está é vindicando, Senhor, a tua justiça, Senhor, olha o que fizeram conosco. O que o Senhor vai fazer, né? Aí Deus dá aquela palavra de consolo. Fique aí, deu vestes brancas, ou seja, eles estão lá, esses é que voltarão com Cristo Jesus, juntamente com outros ainda que virão, né, dessa grande tribulação, que não aceitaram os ditames do ditador do mundo, o falso Messias, está entendendo? Então, assim, é uma coisa simples a mensagem, mas aí como ela não ficou assim muito claro, aí muita gente fala o que quer, mas o propósito é esse. Quer dizer, em boas palavras, mais simples e impossível, é isso aí. Então vamos para... Até agora, então veja bem, os 4 primeiros selos, Deus usou, né, essa criatura, o homem, para gerar sua própria miséria, né, tragédia. O quinto selo vai fazer menção dessas pessoas que, né, não mudaram de lado, que se converteram, em outras palavras, entenderam a mensagem do Evangelho. Né? Talvez aquelas pessoas lá das 12 testemunhas, mas vamos chegar lá, porque não é uma coisa assim um dia atrás do outro, é uma coisa assim, ó, entendeu? Não é um longo espaço, é uma coisa que vai acontecer num breve espaço de tempo, questão assim de 7 anos, entendeu? Muito rápido. Então vamos lá. O sexto selo. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio um grande terremoto. Agora entrou. Aqui entra, certo? O que Jesus havia dito, né? Os famosos fenômenos celestiais. Uns dizem que já teve, tá, esquece, não teve não. Na dimensão disso aqui não teve não. E não adianta, que é tudo assim numa tacada só. Sexto selo, vamos ler o sexto selo. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro como um saco de crina, a lua como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, então todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Imagine uma coisa dessas, ninguém nunca viu, aquela ilha está ali de repente para o outro lado, já era aquela onda maior do mundo. Não, isso nunca aconteceu, mas vai acontecer. Né? Os reis da terra, ou seja, olha só o que isso gerou na população daquele momento. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todos escravos e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e esconderam-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque de Deus eu já tinha conhecimento. E de Cristo Jesus. Porque esses santos aqui que morreram, anunciaram para aquele povo, né, o que estava para acontecer. Mas mesmo assim não quiseram. Né? Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode sustentar? Você pensa que as pessoas se converteram? Não. É isso que eles desejaram. Aqui estão todos, ricos e pobres. Sem exceção. Autoridades e o cidadão comum. Né? Então vamos lá. Uma breve explicaçãozinha do sexto selo. Fenômenos celestiais. Cumprimento do que Jesus predissera pouco antes de sua volta, Mateus 24, versículo 29 e 30. Conforme Marcos também 13, que eu já disse, são textos paralelos desses 3 evangelistas, né? Marcos 13, 24 a 26 e Lucas 21, 25 e 27. Né? Grandes convulsões que abalarão a terra, versículo 12 e 14, como já lemos. Né? Como consequência desse cataclisma, os poderosos, ou os poderes perseguidores, e os que lhe estão sujeitos estarão em total deteriorização da autoridade na terra. Nesse momento será uma loucura. Uma loucura. Entendeu? Você já pensou? Feche os seus olhos e visualize uma coisa dessa. Se fosse hoje. Primeiro, eu estou aqui em São Luís do Maranhão. Essa ilha já se acabou, já se acabado há muito tempo. Já não existiria mais ilha, só mar. Devido aos maremotos e tudo mais ocasionados por isso aqui. Será uma tragédia. Nós vamos ver lá na frente as consequências aqui, né, em outro juízo de Deus aqui. Porque
os juízos vão se entrelaçando para chegar num propósito comum, né? Num ponto comum, certo? Então aqui nós temos o capítulo 7, né? Que nós vamos fazer outro estudo sobre ele, que são os 144 mil selados de Israel. Nós vamos fazer um estudo separado, nós não vamos comentar, nós estamos comentando os selos, correto? Haverá um estudo separado, porque também tem muita controvérsia nesse aqui. Vamos para o 8º selo, perdão, 7º selo, que está no capítulo 8, né? A partir do versículo 1. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Imagine. Agora, ó, tudo do céu para cá, para a terra. Tudo do céu para a terra. Quer dizer. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Pense, só coisa boa que virá sobre os homens, né? Coisa boa. 7º selo. Silêncio. A seriedade do momento é suficiente para afastar todo o regozijo da história humana e celeste. Já visto o que havia acabado de acontecer. Será que tinha alguém alegre aqui na Terra? Mas nem assim quiseram saber. Aqueles martirizados quiseram. Não, eu prefiro morrer do que continuar aqui. Não? Toda a música cessa. A voz de Deus está abafada. Esse silêncio de quase meia hora é quebrada com a preparação dos 7 anjos que servem diante de Deus. Versículo 6. Receberem suas trombetas com instruções divinas a serem lançadas sobre a humanidade e a natureza. Agora aqui, ó, até agora, foram só os homens que sofreram nos seus. Agora aqui é o cosmos todo. Vai receber. Por quê? Porque isso aqui precisa ser restaurado. O próprio não acabou com o cosmos criado por Deus, que era perfeito, lindo e maravilhoso. Nós acabamos. Você vê o nosso triste fim. Né? Esses anjos fazem soar as próprias trombetas do céu contra uma terra que se tornou como nos dias de Noé, conforme Gênesis 6:5. E como Sodoma e Gomorra também, quando veio o juízo de Deus sobre aquelas cidades, aquelas 4 cidades lá. Então as 4 primeiras trombetas são separadas de 3 últimos juízos, os ais. 4 trombetas específicas, as últimas 3 entra um ai nessa história. E aí é um ai mesmo, é um Deus nos acuda, entendeu? Para a humanidade. É força do linguajar comum, entendeu? Então é isso. Na forma mais simples possível, não estamos entrando aqui em questões teológicas, porque senão eu teria que discorrer toda essa literatura que eu tenho. Olha que não é pouca coisa, mas o suficiente do que a fulano A, B ou C ou D pensa, nada disso. É aquilo que nós estamos entendendo e o que virá e está prestes a acontecer com a humanidade que fica daqui mais alguns dias, né? Ou mais alguns anos, muito poucos por sinal. Entendeu? Não vai pensar que será daqui para 100 anos, não, daqui a 200 anos, esqueça isso. Porque nós vimos lá em Daniel, a ciência se multiplicaria, e eu vou dizer uma coisa, tá aí, como nós estamos. Então, que Deus te abençoe na compreensão dessa, leia devagarzinho, o significado. É isso aí que nós apresentamos para vocês, assim, no geral, no básico, porque há várias, alguém achou uma coisa, alguém achou outra, mas não adianta, vamos ver o que a maioria achou, os sérios, é isso aqui, então fica-se com isso aqui, né? Fica-se com isso aqui. Porque Deus, é claro que Deus dá o discernimento às pessoas que têm um coração sincero de querer compreender as coisas de Deus, e Deus ilumina o seu coração com entendimento, entendeu? Por isso que o Tiago diz, olha, se você quer ser sábio, peça a Deus, que Deus vai te dar sabedoria, entendeu? Isso é o que você querer, você buscar a Deus, entendeu? Então Deus te abençoe. Nosso próximo vídeo será exatamente sobre as trombetas, né? Já haverá também, né, dentro dessas trombetas, outros detalhes que nós vamos, porque é período, né? Nós vamos falando separado, né? Então nós vamos terminar. Depois da trombeta, depois de terminar essa fase da trombeta, nós vamos explicando
os outros que estão inseridos para podermos termos a visão geral. Né? Muito bem. Então é isso aí. Deus te abençoe.